Nesse caso aqui, é para calcular justamente, né, o LAGI, certo? Então, no cálculo aí desse LAGI, então, o que é que vai acontecer no geral? Certo? O que é que ele está pedindo aí? Ele diz, uma empresa industrial tem custo fixo o quê? De R$200 mil por mês. Seus produtos são vendidos a R$10 e os custos unitários variáveis são de quê? De R$6. Calcular o lucro operacional para a venda mensal, seja de 40 mil unidades, 50 mil unidades ou 60 mil unidades. Aí ele vai dizer o seguinte, para que a empresa tenha lucro, vai ser 40 mil unidades? Para que a empresa tenha lucro, será de 50 mil unidades? Para que a empresa tenha lucro, será de 60 mil unidades? Então, isso aí é uma questão que nos faz, por exemplo, raciocinar na busca aí de informação para você saber o momento certo e o momento errado, por exemplo, de tomar decisões. Então, vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, primeiro, uma empresa industrial tem custos fixos, então aqui, ó, o meu custo fixo aqui, então eu vou anotar, ó, custos fixos. Aí o seguinte, observando mais uma informação, ele diz, seus produtos são vendidos por quanto? R$10 em custos de unidades, por exemplo, variáveis. Então, o que foi o preço de venda aí relacionado vai ser de quanto? De R$10. Eu vou botar só 10, viu, gente? Para não ficar com aquele vírgula 00. Custo unitário aqui, por cada produto, será de quanto? R$6. R$6, certo? Então, aqui, o meu custo de venda será igual a quê? A R$6. Eu vou colocar só 6 para não ficar colocando esse vírgula após essas duas casas, certo? Aí decimais, certo? Então, estou colocando direto. Mas se você quiser colocar e dizer assim, professor, mas não tem problema não, coloque. Ok, coloca, sem nenhum problema. A mesma coisa aqui também teria que colocar as duas. Quando for subtrair, então você já retira aí para não atrapalhar. Então, o meu lucro aí operacional já aí em si, eu tenho que obedecer uma formulazinha, certo? Que ele faz o seguinte, o meu LAGI, ele será igual a quê? A minha quantidade, certo? Essa quantidade aí vai estar relacionada ao preço de venda por unidade, preço de venda aqui por unidades, menos ao custo, certo? De venda, certo? Então, aqui o meu custo de venda. Menos quem? Menos o meu custo que? Fixo. Então, isso aqui é a fórmula que eu tenho, por exemplo, para fazer esse tipo aqui de questão. Ou seja, agora, professor, como é que eu vou fazer? Se eu tenho 40 unidades, se eu tenho 50 unidades, se eu tenho 60, se eu tenho, por exemplo, 40 mil unidades, 50 mil unidades, 60 mil unidades, eu vou fazer um LAGI aí, certo? Esse custo operacional aí da empresa para cada um. Então, nesse meu primeiro aqui, quando eu for colocar, por exemplo, para 40 mil, então nesse caso aqui, calculando esse meu lucro aqui, eu tenho, primeiro, o meu Q corresponde ao quê? Ó, minhas primeiras unidades aqui, as minhas quantidades. Então, de quanto? Ó, de 40 mil. O preço lá, correspondente ao primeiro, quando eles assim, o produto são vendidos aqui a R$10. Então, ó, R$10. Menos quem? Menos a variável aqui, o custo variável, certo? Digamos o seguinte, esse custo variável aqui, se a despesa for relacionada àquela caixa que vai embalar o produto, é fixo. Então, por cada unidade aí, digamos que fosse de quê? De R$6. Então, menos o quê? 6. Estou citando as caixas porque é a mais comum. Menos quem? Menos o meu custo, o quê? Fixo. De quê? De 200. 200 o quê? 1.000. Ok? Aqui, quando eu fizer 10 menos 6, obtenho 4. 4 vezes 40 dá quanto? 16. Então, 160 mil, não é isso? 160 mil menos 200 mil. Esse meu valor aqui, certo? Vai ser de quanto? Vai ser de menos 40 mil.
é favorável para a empresa ou, por exemplo, estaria abaixo do ponto de equilíbrio? Bem abaixo. Abaixo. Bem abaixo. Então, seria prejuízo aí de R$40 mil, certo? Para essa empresa. Aí vocês, bom, desse jeito aí não tem futuro. Ok? Então, vamos ver agora. Esse é um tipo de exemplo aí que faz a gente focar, certo, no assunto. Então, deixa eu só mudar de cor aqui. Fazer a mesma coisa, o LAGI, certo? Meu lucro operacional aí da empresa será igual. Só substituindo aqui os valores, gente. Eu agora estou fazendo para quem? Para 50 mil. Então, teria os meus 50 mil aqui, que multiplica, mais uma vez, 10 menos os 6 menos 200 mil. Deixa eu fazer esse negócio só mais pequeno para caber tudo, porque senão não vou poder fazer a outra. Certo? Então, o meu LAGI aqui vai ser igual a 50 mil. Só estou colocando aqui com a letra um pouquinho menor. 10 menos 6 menos o quê? 200 mil, para caber a outra. Então, o meu LAGI aqui vai ser de quanto? 200 mil. Quanto? Aqui, gente, só fazendo passo a passo. Ficou 4 vezes os 50 mil, então eu vou ter o quê? Vou ter 200 mil. Passo a passo, cabra, porque tem gente na turma para equilibrar. Menos 200 mil aqui. Então, significa que o mesmo, certo? O meu lucro aqui foi de quê? De zero. O que isso significa? Estável, nem lucro nem prejuízo. Permanecer do jeito que estava. Isso. Então, se você investir R$1, já passa a ter lucro. Mas até aqui, você vai dizer, bom, isso aqui vai ser a minha base de equilíbrio. Abaixo disso vai ser déficit, acima disso aqui vai ser, no caso, o superávit em si, né? Vou ganhar dinheiro aí, certo? A partir desse equilíbrio. Essa parte aqui do gráfico. Você tem o gráfico, certo? Então, traçou, né? O mesmo aqui, digamos, se fosse fazer o traçar. Nesse ponto aqui foi justamente esse equilíbrio. Aqui está zero, zerou. Com isso, significa que você nem está tendo lucro, como essa nossa potência nobre aí falou, nem estou tendo lucro, nem estou tendo prejuízo, estou em equilíbrio. A empresa não está quebrando aí, certo? Mas eu estou estou constante. Mas se eu investir, por exemplo, R$1 a mais, ou um percentualzinho, um pouquinho a mais, aí sim já passa a ter lucro. Então vamos ver esse outro. Calcular aí para 60, certo? Então, mesma coisa aqui, certo? Agora, 60 mil, 10 menos 6, menos 200 mil, 4 vezes 60 dá quanto? 240 mil. 240 mil, menos 200. Então, o meu lucro aqui, lucro operacional aqui foi de 40 mil, certo? Então, aqui, já estou bem acima, estou nessa fase aqui, que vai corresponder o quê? A lucro. Então, a quantidade mínima aí, por exemplo, para saber se terá lucro, é justamente você fazer esses tipos de deduções aqui, aí onde eu precisarei, lógico, porque o empresário lá ele vai ficar leigo, muitas das vezes aí ele vai precisar da ajuda das nossas potências aí, certo? Para fazer as suas metas, por exemplo, traçar suas metas aí e obter aí, por exemplo, os seus resultados em si, ok? Então isso aí é uma das maneiras de calcular, por exemplo, essa parte aí do lucro operacional, né? Porque muitas das vezes o pessoal, lucro operacional, abordou lucro operacional, aí, por exemplo, professor, a ementa está tratando apenas lucro operacional? Não. Também do grau de alavancagem, isso aí tudo vai fazer parte desse grau de alavancagem, onde você vai medir o grau de alavancagem, por exemplo, operacional, o grau de alavancagem final e também o grau de alavancagem total, certo? O total, mais uma vez, é em cima daquele acréscimo que você acrescentou lá nas vendas, seja de 10%, 20%, 30%, 40%, em relação ao lucro líquido final que você obteve, certo? Então, você vai observar se foi favorável ou não, certo? Para as tomadas aí de decisões, ok?